Oportunidade que a Pâmela, né, convidou para trazer a palavra. Para quem não me conhece, meu nome é Nayara. Faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor e creio debaixo da bênção de Deus. Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo 3, versículo 10 em diante. Amém, irmã? Nos diz assim: fala o seguinte disse mais o Senhor a Moisés: fala o seguinte aos filhos de Israel: quando tiveres entrando na terra que vos dou e fizeste nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe de vossa colheita. Ele oferecerá diante de Yahvé, com gesto ritual de apresentação. E no dia em que fizestes esta apresentação, oferecereis ao Senhor o holocausto de um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. A sua oferta de cereal, neste dia, será de equivalente a 2 jarros de melhor farinha amassada, com óleo. Oferenda queimada para Yahvé, de aroma agradável, e uma oferta derramada. Libação equivalente a 1 litro de vinho. Não comereis pão, nem espigas tostadas, ou pão cozido, antes deste dia. Isto é, antes de terdes trazido a oferenda de vosso Deus. É uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. Amém? Podeis assentar. Correr, a gente vai. Quando a Pâmela me fez o convite, eu perguntei para ela, né? Se tinha algum tema, se estava trabalhando em cima de algum tema e tal. E ela falou assim: não, é primícias. E eu falei assim: o que eu vou falar sobre primícias? E aí eu tentei. A palavra do Senhor ela não é fácil, mas eu tentei procurar uma coisa mais rápida, mais breve. E o Senhor falou: por que você não falar sobre primícias? E aqui, como a Stephanie, né, falou que no tempo da lei, para a gente dar as nossas primícias ao Senhor, era daquilo que a gente trabalhava, daquilo que a gente tinha, a gente entregava para o Senhor primeiro, melhor. Eu creio que todos sabem disso aqui. Mas Deus entregou para nós a sua primícia, o seu melhor, que foi o seu filho. E eu li algo que Jesus é a primeira primícia que venceu a morte definitivamente. E a primícia que assegura todos nós para a colheita final. E quando ele vir buscar a sua igreja, ele vai buscar o de melhor, que é nós. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desse versículo, desse capítulo de Levítico? O que o Senhor quer falar com a igreja? E o Senhor trouxe a mim que antes a gente entregava aquilo que a gente trabalhava, animais, assim como Caim e Abel, né, entregou lá a sua primícia ao Senhor. E hoje eu falei com o Senhor: e o que nós temos a oferecer ao Senhor de primícias? Porque o tempo mudou, mas o Senhor não mudou. Ele continuou o mesmo. A forma de
de entregar ao Senhor as primícias mudou. Não é mais somente com aquilo que a gente faz, porque também com aquilo que a gente faz, a gente também tem que entregar para o Senhor. E muitas das vezes nós nem nos convidamos ao Senhor a fazer parte daquilo que Ele nos deu a fazer. Porque tudo que fizemos é capacitação dEle. Como foi falado aqui no louvor, se levantamos hoje, se respiramos, se falamos, se andamos, é graças a Ele. E muitas das vezes nós levantamos e ao invés de olharmos para o Senhor e nos prostrarmos, Senhor, obrigada, está aqui. A primeira coisa que fazemos é olhar a internet, é olhar o celular. É levar, nossa, perdi a hora, estou correndo, tenho que ir trabalhar, tenho que fazer café do menino, tenho que fazer tantas outras coisas. E o Senhor abençoa meu dia. Já levantamos pedindo, sem nos prostrarmos, sem nos entregarmos a Ele. Até mesmo que o fôlego que Ele nos deu, para estarmos ali de pé. E eu li lá também em Gênesis 4,16, sobre a oferta de Caim e Abel. Não é proibido dar glória não, viu, irmãos? E aqui no versículo 4 de Gênesis fala, né, que Eva deu à luz o seu filho Caim, depois voltou a engravidar, e teve o seu filho Abel. Passando um tempo, apresentou, no versículo 2, desculpa, versículo 3. Passando um tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por este motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou a Caim: Por que estás furioso? Por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. E aqui a gente fala assim que o Senhor não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel. Mas na verdade não é que o Senhor não se agradou da oferta de Caim. Deus se agradou do coração de Abel, da forma que foi preparada a oferta de Abel ao Senhor. Sabe quando a gente está eufórico para apresentar algo que a gente sabe para alguém, que a gente tem, e ali você fica ali, passa aquele tempo todo preparando aquela coisa e tal, para quando a pessoa vê, aquela pessoa que você quer, amor, tem água aqui, é porque eu coloquei aqui embaixo, para mim não derrubar. E quando você chegar para aquela pessoa que você quer apresentar, talvez um trabalho para o seu patrão, para algo da escola para o seu pai, para sua mãe, você prepara ali com muito carinho, com muito amor, com muito zelo. E quando você chega diante dele, você quer que ele fique surpreso. E eu creio que foi essa a reação de Abel ao preparar o cordeiro para o Senhor. Ele ali pastoreando aquelas ovelhas, ele já pensava como que ia ser, talvez, a oferta dele ao Senhor. O coração dele já bradava aquela oferta ao Senhor. E Caim não. Talvez Caim, com o coração conturbado, ele colheu de qualquer forma, ele simplesmente pôs ali de qualquer forma e levou ao Senhor. E que nos dias de hoje, que isso pode servir de exemplo para nós? Muitas das vezes o Senhor nos dá a oportunidade de entregar o nosso melhor para Ele. Mas com a nossa correria do nosso dia a dia, nós entregamos de qualquer forma. Às vezes, eu creio que isso não acontece aqui.
Mas às vezes, igual o Ministério de Dança estava aqui dançando, e às vezes tem alguém que dança, não vou falar melhor, mas que dança com mais intensidade, que se dedica mais, que busca mais, que através da dança outras pessoas que estão às vezes com o ministério parado é despertado, ou talvez o Senhor toca na pessoa por uma cura, uma libertação em algo. E muitas vezes nós criticamos, falamos, por que fulano está sobressaindo, por que fulano está dançando dessa forma, desse jeito, está atraindo alguém, a presença do Senhor. Mas nós não vemos o secreto. Nós não vemos a entrega. Nós não vemos ali até o passar da roupa. É celebrando ao Senhor para que quando subisse no altar, não fosse a pessoa, mas sim o próprio Espírito Santo, através da vida daquela pessoa. Tudo requer de nós uma dedicação. Tudo requer de nós entender que sem o Senhor nós não somos nada e que tudo que temos é dele. Quando nós devolvemos para ele em oferta de gratidão ao Senhor, em primazia, colocando ele como centro e primeiro lugar em nossas vidas, em tudo, nós estamos guardando aquilo que temos e ainda aquilo que irá vir sobre as nossas vidas. Vou contar um fato que aconteceu comigo, que eu creio que todo pai e mãe que está aqui, quando acontece algo com o nosso filho, nós muitas vezes fica desesperado, sem saber o que fazer, Senhor, por que dessa prova, o que está acontecendo e tal. Mas eu passei um certo período da minha vida que, para o Senhor me despertar, Ele não tocava nos meus filhos, Ele tocava no meu esposo. E um dia eu, angustiada, estava numa reunião de jovens e o líder chamou a gente para fazer uma oração, fazer uma roda, fazer uma oração. E eu falei assim, Senhor, por que todas as vezes que o Senhor quer chamar a minha atenção, o Senhor não toca nos meus filhos e toca no meu esposo? E o Senhor foi bem claro comigo, ao ponto de eu abrir o meu olho e olhar se tinha alguém do meu lado conversando comigo. Os teus filhos já são meus, mas eu não divido a minha glória com ninguém. E todas as vezes que você coloca ele no meu lugar, eu toco nele para te despertar. E até eu entender isso, irmãos, foi às vezes muitas brigas, muitas discussões, sem entendimento do porquê estava acontecendo aquilo. E simplesmente o Senhor estava me despertando a orar. Simplesmente o Senhor estava me induzindo a orar, a buscar a Ele. Mas por que Ele precisa de mim? Não. Porque Ele sabe a necessidade que eu tenho dele. E nós cantamos aqui que nós sentimos muito bem na presença dele, que é na presença dele que queremos nos permanecer, mas será mesmo? Porque muitas das vezes nós só corremos para este lugar quando está tudo um caos. E como seria bom, e como seria melhor se nós permanecêssemos nesse lugar? Porque nós não passaremos por prova? Não. Mas porque passaríamos com a certeza da vitória. Passaríamos com a certeza que nós não iríamos perder para o nosso adversário. Porque o Senhor estaria conosco lutando as nossas lutas. E Ele deixa para nós em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permita que o teu coração guarde os meus mandamentos. Portanto, eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais abandone. Ata-as ao redor do pescoço, escreva as tábuas do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se
constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Aqui o Senhor, a palavra já é bem clara. Quando nós honramos ao Senhor, aqui no versículo 9, ele fala: honrar ao Senhor com todos os seus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos. Às vezes, trazendo para o dízimo. O dízimo ele é uma ordenança do Senhor. E muitas vezes nós não devolvemos na casa do Senhor, mas colocamos em outros lugares, achando que estamos sendo fiéis ao Senhor no nosso dízimo. E não está certo. A ordenança do Senhor é que nós colocamos no gasofilácio o dízimo, os nossos 10%. Somente 10%. Aqui o Senhor está falando que nós, com todos os nossos bens, com tudo que temos, nós temos que dar primazia para Ele. Às vezes é com um dom de cantar, de pregar, mas também é com um dom lá no seu serviço. De entender que aquilo ali que você faz, que você trabalha lá, até mesmo uma faxina que você faz, atendendo uma cliente numa loja, aonde que a gente for, nós temos que colocar o Senhor como primazia. E o Senhor me fez uma pergunta: quem ou o que está tomando o lugar de primazia dele nas nossas vidas? Como eu disse desde o começo, muitas das vezes, irmãos, nós passamos horas e horas no telefone. O que eu estou falando aqui, o Senhor trabalhou comigo primeiro. Porque nós passamos horas e horas em frente a uma televisão, um celular, ou fazendo tantas outras coisas, mas nós não. 5 minutos de joelho na presença do Senhor é muito. E como falamos que Ele é o primeiro em nossas vidas, se o primeiro nós não entregamos aquilo de melhor, muitas das vezes é o que resta. E o Senhor não é de resto. E quando colocamos tudo nas mãos dele, e em primeiro lugar, todas as outras coisas, além de ser abençoado, o Senhor nos dá sabedoria para resolver outras coisas nas nossas vidas. Então, irmãos, que nesta manhã nós possamos olhar para dentro de nós e perguntar para o Senhor: Pai, aonde que eu errei? O que eu tenho tirado a tua cadeira de honra e colocado outras coisas? Pessoas, filhos, maridos. O que temos colocado no teu lugar, Pai? Retira e toma o teu lugar de primazia em nossas vidas nesta manhã. Porque, irmão, sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não conseguimos nada. Então, que nessa manhã nós possamos nos prostrar diante do Senhor e entregar para Ele o melhor que temos. Talvez, como a irmã falou aqui, né, vindo aqui colocando talvez um relógio de ouro, vindo aqui colocando a chave de um carro, de uma casa, mas sim com a sua melhor e mais sincera e simples adoração ao Senhor nessa manhã. Porque o Senhor, Ele se agrada do simples quando é sincero. Nosso Deus não é um Deus de ganância que gosta de ver somente ouro, só gosta de ver grandeza, não. Aquilo que é simples, mas que é de coração. Porque eu não conheço ninguém aqui por dentro, o coração de ninguém. Mas do Senhor nada nós podemos esconder. Ele conhece o nosso coração. Ele que nos sonda todos os dias e todos os instantes. Então não adianta eu chegar aqui e mostrar que eu sei pregar esbravejando, até mesmo tentando falar em línguas, de várias outras formas. Sendo que o Senhor no meu secreto, Ele sabe que não é isso. Sendo que o Senhor sabe que no meu secreto, no momento que Ele me dá a oportunidade de falar com Ele, eu vou fazer outras coisas. E tem como a gente falar de alguém que a gente não conhece?
Tem como a gente passar para outras pessoas conhecimento de alguém que a gente não conhece? Não tem como. Muitas das vezes nós afastamos do Senhor por causa de coisas, de pessoas, sem entender que às vezes o Senhor está permitindo certas situações só mesmo para nos aproximar dele. Quantas vezes eu já vivi isso, irmão? De passar por situações que às vezes eu falo assim, vou parar de fazer tal coisa na igreja, vou parar de fazer tal coisa no meu ministério. E o Senhor fala, não é isso. Não é isso que eu quero que você faça. Eu só quero que você intensifique um pouquinho mais a oração. Só quero que você se proste um pouquinho mais. Às vezes eu costumo dizer que quando as coisas começam a ficar bem mais leve, eu falei, tem alguma coisa vindo aí. Porque a vida do cristão é loucura todo tempo. Ou só acontece comigo. Às vezes tem coisas que a gente fala assim, nossa Deus, como que isso pode acontecer assim, meu pai? Foi tão rápido, tão de repente. Mas o Senhor, Ele é o Deus do de repente. E às vezes num simples entregar ali para Ele, permitindo Ele te usar com a palavra ou com alguém na rua, no seu trabalho. Porque a gente tem que ser crente lá fora. A gente tem que ser cristão lá fora. Com o nosso testemunho. O Senhor vem e faz assim. Aquilo que às vezes você queria, tem pedido tantos e tantos tempo. E às vezes por causa de uma coisinha assim que você ainda não se rendeu ao Senhor, ainda não aconteceu. Então, irmãos, quero deixar essa palavra no coração de vocês nessa manhã. E que nós possamos nos prostrar perante Ele todos os dias, todo instante. E entender que Ele que tem que ser o centro das nossas vidas. Ele que tem que ser o motivo maior de celebrarmos as nossas vidas todos os dias quando acordarmos. No nosso trabalho, em tudo. Quero convidar você a ficar de pé e a fechar os seus olhos e ficar com essa reflexão. Quem ou que está tomando lugar de primazia do Senhor na sua vida? Se rasgue diante do Senhor nesta manhã, irmão. E fala para Ele, Senhor, aquilo que está tomando teu lugar na minha vida, arranca de mim. Seja corajoso. Pode ser aquilo que você mais goste. Porque quando eu parava o meu ministério, quando eu parava as coisas que o Senhor mandava fazer pelo meu marido, Ele poderia tirar de mim ele. Porque o Senhor gosta de divórcio? Não. Mas é porque eu colocava ele no lugar do Senhor. E sem ele eu vivo, sem o Senhor não. Então, pergunta para Deus. Seja corajoso nesta manhã de perguntar para o Senhor: o que tem tomado o teu lugar na minha vida, Senhor? Arranca de mim. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Coloca o Senhor no lugar que Ele deve estar, um lugar de honra em nossas vidas, lugar em primeiro lugar. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nesta manhã eu te louvo, eu te agradeço por esta palavra, Senhor. Pai, eis aqui a minha vida, os teus filhos, meu Pai. Deus, toca no coração de cada um nesta manhã, Senhor. Faça com que entendemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada. Toma o teu lugar de primazia em nossas vidas nesta manhã, Senhor. Que possamos sair daqui, meu Deus, entendendo, Pai, que somente o Senhor tem que ter o primeiro lugar em nossas vidas. Em nome de Jesus.